exclusivamente nas demais plataformas. Estamos com Esportes ao meio-dia. A partir do meio-dia e 25 a gente volta para o FM. Principal assunto no programa de hoje, a volta de Renato Portaluppi. Maurício Saraiva, Bruno Flores, André Silva, os integrantes do programa nesta sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Eu de imediato vou fazer um contato com o Bruno Flores, porque o Bruno acompanhou há pouco a entrevista coletiva concedida pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, onde o presidente explicou a decisão de demitir Roger Machado e contratar Renato Portaluppi. Diga lá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos. A gente já tem, inclusive, no ponto, Gamba, as falas do presidente Romildo nessa entrevista coletiva. Vamos começar, Gamba, ouvindo a primeira já, ouvindo a manifestação do presidente logo na abertura da entrevista coletiva, onde ele foi perguntado, Gamba, sobre uma declaração que ele deu logo após o jogo contra o Ituano, em que ele falou sobre não mudar o processo, porque ele sabia onde estavam os clubes que estavam trocando de treinador, aonde esses clubes estavam chegando. Ele foi questionado sobre isso e respondeu. Eu tinha certeza que o processo que estávamos fazendo e estamos fazendo nos retorna para a Série A. Nesse particular eu não mudei absolutamente nada. E quando a gente vai falar que o processo tem que estar seguro, tem que estar amparado, tem que estar de certa forma sustentado, continuo também na mesma opinião. Não mudei absolutamente nada. Nesse particular, quero te dar mais uma informação ainda. Eu tenho um respeito, uma admiração e um conceito extremamente positivo do trabalho do Roger. Não mudei nada a respeito disso. Ao contrário, eu só tenho agradecimentos para ele e faço isso publicamente. Remeti uma mensagem para ele, vou procurá-lo depois, mais adiante. Ontem fizemos as comunicações, mas eu quero reconhecer publicamente toda a capacidade de trabalho, o discernimento e a integridade técnica do Roger, e eu preciso fazer isso publicamente aqui, porque não foi por isso que ele saiu. O que nós temos aqui, 11 jogos. 11 jogos extremamente complicados, ambientes extremamente fragilizados. Não é possível um time que vem jogando 3 partidas, não vou jogar o jogo do Cruzeiro aqui, não vou botar o jogo do Cruzeiro, mas 3 partidas que realmente foram comprometidas. Mas também não tenho condições de dizer que um time de futebol entra seguro, entra sólido e entra estabilizado emocionalmente quando no aquecimento se vai aos jogadores, quando se entra em campo se vai a treinador. Quer dizer, hoje nós temos que criar um ambiente extremamente importante para gerar a segurança de todos. E esse ambiente que poderá estar comprometendo, de certa forma, a campanha do futuro, esse a gente tem que manter sob cuidado, sim. E é nesse sentido que a decisão foi tomada, observando essas questões, esses fundamentos e essas questões que nós tínhamos que resolver. Não é mais possível estar instabilizados. E por isso que todos esses conceitos que eu disse prevalecem e vão prevalecer exatamente nesse conceito de hoje, trabalhando com uma nova comissão técnica. Presidente, o senhor falou na primeira resposta sobre a criação de um ambiente que estava, até de certa forma, tendo a participação da torcida, vaiando os jogadores, e que o Grêmio precisava até criar esse ambiente novamente com a torcida ao lado. Só que a última vez que a gente viu um ambiente bom assim foi com o Renato. Depois que o Renato saiu, e até quando foi desligado do cargo, a torcida não estava presente no estádio. Depois a gente viu o Mancini, por exemplo, sofrendo essa contestação, o técnico Roger Machado também passando por esse processo, Filipão também passou por isso, o Thiago Nunes passou por isso também. A volta do Renato, presidente, nesse momento, é uma correção de um erro, ou o senhor está recorrendo a uma figura que certamente vai responder da forma que o Grêmio espera? Não é correção de erro, cada momento tem o seu momento. Quando o Renato saiu, havia uma situação também de declínio técnico. E havia uma situação, de certa forma, também de estabilidade. Só que quem tem áurea sempre tem áurea. Quem tem o respeito à torcida sempre tem o respeito. O Filipão não deixou de ter o respeito à nossa torcida. O Roger não vai deixar de ter o respeito à nossa torcida. Todos que passaram por aqui têm o respeito à nossa torcida, uns mais, uns menos, mas eu citei aqueles que são efetivamente identificados com o clube. E o Renato, nesse momento, responde, de certa forma, a todas essas questões. Ele mobiliza, ele agrega, ele dá estabilidade emocional para todo mundo, ele assume a bronca e, de certa forma, a torcida tem por ele um profundo respeito e compra a ideia dele.
esse ambiente todo nos gera muito mais tranquilidade para enfrentar os próximos 11 jogos. O que nós estamos fazendo aqui, e o Renato vai ficar até o dia 5 de novembro, quer dizer, terminou a última partida, o contrato dele é de 2 meses, exclusivamente 2 meses, não tem mais depois disso, é única e exclusivamente jogar tudo aquilo que nós podemos fazer e tudo aquilo que temos que fazer, comissão técnica, direção, torcida, coração, cabeça fria, o que tem que fazer, todos nós envolvidos, para que esses 11 jogos resultem exatamente no nosso objetivo, que é voltar. Então o Renato contribui muito para isso, e foi esse o raciocínio que levou basicamente isso. Não tem essa pauta de erro, essa pauta... Isso aí, claro, que faz parte da reverberação, mas é este o momento que a gente combinou e foi assim que nós entendemos que deveríamos fazer por conta do que ele representa. Um primeiro trecho, Gamba, da manifestação do presidente Romildo Bolzan Júnior. E um detalhe, Gamba. O presidente falou sobre o contrato do Renato até o dia 5 de novembro. Ele não fala sobre isso na coletiva, mas eu confirmei a informação. Não há nenhuma cláusula no contrato para que o próximo presidente renove automaticamente com o Renato. Se o próximo presidente quiser manter o técnico para o próximo ano, terá de negociar diretamente com o treinador. Algum candidato ousará vir a público e falar com o torcedor do Grêmio que Renato não está nos planos para 2023? Nenhum, né? A menos que aconteça uma tragédia nos 11 jogos que restam da Série B, o que é pouco provável. Maurício Saraiva, sei que o senhor acompanhou a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan, reproduzimos um trecho agora aqui em Esportes ao Meio-Dia. O que dizer de tudo que aconteceu com o Grêmio de ontem para hoje, Maurício? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo que está com a gente. Twitter do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Lembramos de ter visto alguns prometendo comprar ingresso com uma condição. A condição voltou. Acesse arenapoa.com.br que as vendas estão abertas para todos. Isso é a fina flor do desrespeito ao profissional Roger Machado. Bom, como eu elogio Romildo Bolzan Júnior muito mais do que critico, eu tenho que preservar de saída, já que vou criticá-lo agora, a legitimidade que ele tem pelo cargo de tomar a decisão que queira tomar no momento em que queira tomar. Essa decisão é legítima e está preservada. Mas é de um amadorismo que não casa com a figura de dirigente de Romildo Bolzan Júnior, a quem sempre mais elogiei do que critiquei, quando mereceu o elogio, quando merece a crítica. O Grêmio poderia ter demitido o Roger Machado, que fazia um trabalho muito ruim a essa altura, à meia-noite de terça, na manhã da quarta, na tarde da quarta, na noite da quarta, e depois já era quase jogo com o Vila Nova. A argumentação é que só depois é que o Grêmio foi tratar com o Renato. Felipe, se o Grêmio perde por Ituano do jeito que perdeu e o próximo jogo é fora de casa de risco, e você cogita que o Roger perdeu a mão, o Grêmio jogou em casa e perdeu para o Ituano como perdeu. Você, como dirigente previdente, diz assim, essa situação está saindo do controle. Vou conversar com a estátua. Vou falar com o Renato e perguntar, Renato, dependendo do que aconteça terça, eu lhe ligo logo depois, você chega quarta e estreia sexta. Já aconteceu na sua passagem anterior, você chegou um dia antes de Grêmio Atlético Paranaense na Copa do Brasil, jogo eliminatório, o Grêmio passou nos pênaltis e você foi campeão da Copa do Brasil. Você é um destemido. Posso contar com você? Renato sempre disse, Grêmio não me convida, Grêmio me convoca. É claro que o destemido, o Renato Portaluppi, eu estou falando sério, não estou sendo irônico, o Renato toparia isso. Agora, você não demite logo depois do jogo. Você não demite ao longo da quarta-feira e demite pouco mais de 24 horas antes de um jogo da grandeza do de hoje, você rifa o jogo de hoje. Rifa o jogo de hoje. O Roger trabalhou de manhã, viu a escalação, a concentração, foi para casa, voltaria para concentrar e não voltou porque nesse meio tempo, pouco mais de 24 horas antes do jogo, foi dito a ele, olha, não volta que você não está mais. E aí, a cereja azeda do bolo, do amadorismo explícito da cena, ainda que legítima qualquer decisão do presidente, é que no vídeo dele o Renato diz que vai participar do jogo direto do Rio de Janeiro. Você consegue imaginar como é que vai ser a formação desse time, da estratégia de jogo, com o Renato ao telefone e depois vendo no Premier Grêmio e Vila Nova, Felipe? Isso é antítese de qualquer ideia de planejamento, de estratégia, defendida sempre pelo dirigente Romildo Bolzan, e nos seus melhores momentos foi assim que ele agiu, com planejamento, com estratégia e tudo mais.
Então, é o combo da tempestade perfeita. Ainda com tudo isso que eu estou dizendo, eu não estou criticando a saída do Roger, porque ele fazia um mau trabalho e nesse contexto sair é parte do jogo, mas o momento em que isso acontece é a forma como isso acontece, Felipe. É um desrespeito com o cidadão Roger Machado. Gambá. Né? Para muito além do Roger identificado com o Grêmio, do Roger que estava treinador do Grêmio, há um desrespeito com o cidadão Roger Machado, pela forma como todo o processo foi conduzido. E esse tweet trazido pelo Maurício Saraiva, por mais que ele gere uma dupla interpretação, se a palavra condição se refere à volta do Renato ou à saída do Roger, qualquer que seja ela, o Roger está inserido. E o Roger não merece esse tipo Porque de o Renato tratamento. só volta se o Roger sai, Perfeito, né? A condição é essa. Perfeito. Por mais que a ideia seja volta do Renato, o Roger está inserido nos dois contextos. Fala, Bruno. Ô Gamba, o presidente Romildo Bolzan Júnior falou sobre esse processo, como ele foi conduzido nos bastidores da saída do Roger. Segundo ele, seria mau caratismo por parte dele e do Grêmio se o Roger comandasse o jogo hoje com a decisão tomada por parte do presidente de saída do Roger. Então, a ideia, segundo o presidente disse na entrevista coletiva, foi tomar a decisão enquanto o Roger estava dando treino e aí decidir se ele sairia ou não. A decisão foi pela saída e aí depois a comunicação da demissão para que ele não treinasse o time hoje e, segundo o presidente, não fosse feito esse ato de mau caratismo. Só que aí, Gamba, alguns detalhes sobre esse processo. Ontem o presidente estava voltando de Osório para Porto Alegre, ele fez uma ligação para o Denis Abrão por volta das 5 da tarde, comunicou esta decisão. O Denis, então, comunicou que sairia junto com o Sérgio Vasquez. E aí, Denis Abraão e o executivo de futebol Diego Serri, que permaneceu no cargo, foram até a casa do Roger, comunicaram o Roger da decisão. Nesse meio tempo, o presidente mandou uma mensagem de WhatsApp para o Roger Machado. E aí, Gamba, o Roger avisou os seus auxiliares que estavam na concentração do Grêmio. O presidente ainda não conversou diretamente com o Roger, mandou esta mensagem, e também não conversou diretamente com o Sérgio Vasquez. Mandou uma mensagem. Segundo ele, vai procurar estes dois profissionais em seguida para conversar com ambos. Maurício. Bom, a descrição do Bruno dispensa a legenda, né, Felipe? Olha o processo. Nossa Senhora. Eu não vou entrar na figura do mau caratismo, que é muito melindrosa e muito perigosa. O presidente fica à vontade para falar como falou, mas eu não vou entrar nessa vida. Eu só vou partir do seguinte princípio. A premissa de não se valer do Roger comandando um jogo e depois tirá-lo, e ela para mim corresponde à premissa de deixá-lo treinar o time preparando um dia antes e depois tirá-lo. A cena é a mesma. Ele trabalhou por um jogo que ele não dirigirá. E quanto a parecer mau caratismo, me parece muito mais correto que o Roger dissesse, ou que o Romildo dissesse, Roger, está insustentável, mas eu não quero tirar você um dia antes do jogo. Você trabalhou esse jogo, o jogo é na arena, vai ser uma tempestade, um temporal de dificuldades, mas eu proponho a você que depois do jogo nós vamos à imprensa e dizemos, olha, fomos até o limite, o meu papel terminou, conversamos e a melhor solução é esta ou aquela. O Roger sai noutra condição. Agora, a diferença me parece pequena entre deixar o Roger treinar na manhã da quinta-feira, preparando um time que ele não dirigirá, e depois não deixá-lo dirigi-lo sob o argumento de que isto seria mau caratismo. Para mim, não, com todo respeito, Felipe, não se sustenta. Maurício, eu vou te dizer o seguinte, Maurício. O Grêmio vai voltar para a Série A com o Renato e voltaria com o Roger, viu? Eu tenho certeza que volta com o Renato e tenho a convicção que nunca saberemos, né, Felipe? Que voltaria também com o Roger. Mas que volta com o Renato eu não tenho dúvida. Agora, se a gente quiser avançar mais um passo, que é o passo da eleição, o Grêmio está se colocando, a partir da premissa de que retorne, na condição de refém do Renato Portaluppi. O dirigente que ganhar, o candidato que ganhar a eleição, Felipe, seja o Dorico, seja a Brasinha, mas especialmente o Dorico ou o Guerra, que são os mais falados e parecem os favoritos, né? Eles vão entregar o que for preciso que o Renato peça para o Renato ficar.
Porque os dois gostam da ideia de ter Renato. O Renato terá evitado que o Grêmio fique na Série B. O Renato terá subido o Grêmio vindo numa situação de dificuldade. O que o Renato pedir, o Grêmio vai ter que pagar. Não tem como dizer, olha, nós não nos acertamos financeiramente. Não, a campanha dos dois certamente vai no caminho de um Renato Portaluppi. Então o Grêmio, na condição negocial, ele já é refém do Renato Portaluppi a partir deste momento, que volta mais poderoso do que em qualquer outro momento que dirigiu o Grêmio. Nunca teve tanto poder. Nos próximos 2 meses, ninguém mandará no Grêmio mais do que Renato Portaluppi. E chega autorizado a isso, né? Chega autorizado a agir dessa forma e trabalhar dessa forma, porque é esse Renato justamente, Bruno, que o Grêmio foi buscar. O Renato centralizador, o Renato que também exerce o papel de diretor de futebol, o Renato que vai mudar o ambiente, o Renato que vai gerir um vestiário que, segundo palavras do presidente, não estava com um bom ambiente, e quando ele disse que não estava num bom ambiente, é o Grêmio como um todo. E hoje, esse ambiente na arena já será completamente diferente, porque esse torcedor sabe que o novo técnico do Grêmio será Renato Portaluppi. E por mais que o Grêmio recuse a expressão salvador da pátria, é com esse rótulo, Bruno, que o Renato tá voltando pro Grêmio. É isso, Gamba. Nós temos inclusive esse trecho em que o presidente Romildo Bolzan Júnior é questionado sobre isso. Se o Grêmio não está buscando uma solução mágica, se o Renato não é um salvador da pátria, e que se essa volta do Renato não é uma admissão de erro por parte da gestão ao trazer novamente o treinador. Não é isso não. Não dá para esquecer que nós tínhamos perdido uma Copa do Brasil em 21, nós tínhamos também tido dificuldades nas eliminatórias, naquela classificatória das Libertadores, aquela pré-qualificação da Libertadores, né? E o futebol, para nós somos campeões gaúchos esse período inteiro. E permanecemos um time disputante. Nosso problema todo foi exatamente o ano passado, quando o time foi. Então ele não é salvador da pátria, ele é mais um agregador extremamente importante e relevante daquilo que precisamos nessas 11 partidas. E aqui eu digo, não tem nesse momento perfil, modelo, atitude, liderança mais importante para agregar nesse contexto que precisamos do que o Renato. E te digo mais, ainda bem que ele é gremista e tem esse sentimento de, às vezes, fazer um contrato de 2 meses com o status profissional que ele adquiriu para vir para cá e assumir esse compromisso também, porque não é para poucos. Também não dá para dizer, não dá para esquecer que ele também está colocando seu nome em risco. Mas ele está pegando um time nesse momento classificado, em condições de, por suas próprias forças, seguirem. Que há 4 rodadas atrás era declarado, né, favoritíssimo, inclusive talvez até para disputar o título. Mas nós estamos ainda com a campanha segura. O que nós não podemos fazer é vacilar. E ele não veio como salvador da pátria, ele vem aqui para dar aquele encaminhamento necessário para o momento que vivemos. Sair da estabilidade, voltar para a estabilidade e ter perenidade, uma dinâmica suficiente de partidas para terminar este ano. É isso, basicamente eu vejo dessa maneira. Não veio como salvador da pátria, mas veio como elemento extremamente importante no contexto que vivemos para resolver uma questão que estamos pendentes, que é a questão de dar estabilidade para o time. E após a entrevista coletiva, Gama, o presidente foi questionado fora do ar pela imprensa sobre a presença do Renato no jogo de hoje. Por que que o Renato não estaria aqui? E aí ele disse, olha, não seria o momento de tirar o foco do jogo, esse jogo é muito importante. A presença do Renato tiraria esse foco. E aí, inclusive, a nossa colega Mauri Dornelles interpelou, bom, mas o Renato não é o foco, tanto é que foi trazido para mudar o ambiente. E aí o presidente acabou não respondendo objetivamente sobre a situação e acabou saindo do auditório onde estava acontecendo a entrevista coletiva já finalizada naquele momento. O jogo está completamente fora do foco. Não se fala em outra coisa quando se fala em Grêmio, que não a volta de Renato Portaluppi, Maurício Saraiva. O jogo está rifado. Eu até ia perguntar para você, invertendo aqui o processo do programa, como é que você imagina que será essa constituição tripartite de um treinador interino em Porto Alegre e o Renato com seu auxiliar Alexandre Mendes
dando sugestões, ideias, estratégias, escalação do Rio de Janeiro e depois vendo o jogo pelo Premier. Como é que você imagina que isso possa funcionar? Ele vai ligar para dizer troca o cara tal por outro cara durante a partida? Não. Ele só vai dar a escalação? Ele vai dar um ok? Que modelo é esse de gestão de time para um jogo dessa grandeza que o Grêmio acaba de rifar? O máximo que vai acontecer é uma ligação do Renato dando total confiança a quem vai conduzir o Grêmio hoje e que a partir de sábado ele, Renato, começa a pensar no Grêmio para o próximo jogo contra o Vasco. Não tem como, Maurício. Não há outro modelo, né? O Renato vai escalar, o Renato vai sugerir. Não creio que isso vá acontecer. Não creio. Com todo respeito à figura do presidente, de novo preservando a legitimidade que ele tem para tomar a decisão que for no momento que for, o Felipe, é evidente, por qualquer raciocínio lógico e abrindo mão de acrobacias semânticas, que o Renato chega como salvador da pátria. É claro que sim. Por uma situação simplesinha. Claro que sim. O Grêmio está trazendo o Renato para treinar um time que hoje estaria classificado. O Grêmio só está trazendo o Renato porque teme fortemente que se não trouxesse o Renato, o Grêmio não subiria. Logo, quem chega para salvar a pátria. Mas isso é A mais B, vovô viu a uva. E se não houve temor do presidente no julgamento em trocar o Roger às vésperas do jogo contra o Vila Nova, também não deveria haver esse temor do presidente e não assumir publicamente que sim, o Renato está chegando sob esse rótulo de salvador da pátria, Maurício. Ele está chegando sob esse rótulo no Grêmio, sim. Por quê? Porque nesses 11 jogos, presidente, 10, tá? 10, vamos esquecer o jogo do Vila Nova. 10 jogos que restam, que o Renato efetivamente vai começar a trabalhar. O presidente está apostando que o Renato vai fazer com que nesses 10 jogos o Grêmio volte à primeira divisão até com uma certa tranquilidade. E está colocando de novo a chave na mão do Renato. É que eu consigo me colocando na posição do Romildo hoje dando a entrevista, ele estava numa situação de muito constrangimento, ele tinha que dizer coisas a cada momento, tentando fazer parecer que aquilo era planejado, que cada resposta que terminava, o ouvinte, seja jornalista, seja torcedor, torcedora, poderia pensar, mas essa é muito forte. Mas essa eu não entendi. Ele está dizendo A, mas o que ele está fazendo é B. Era difícil a posição do presidente hoje. Mas também é parte do cargo que ele ocupa, né? Pois é. Ô Gamba, eu quero acrescentar ainda 2 informações. Uma primeira que vem sobre o ambiente que o Renato espera encontrar no Grêmio, tá? O Renato tem uma preocupação com a qualidade do time. O Renato sabe que o time do Grêmio não tem tanta qualidade assim. Isso é uma informação, Gamba, inclusive em conjunto com o André Silva. E outro ponto, Gamba, sobre essas reuniões para a definição do time hoje, por exemplo. Aconteceu hoje pela manhã, às 10 horas, uma reunião entre o Renato e o César Lopes, que será o técnico no jogo de hoje, já para debater a escalação do time. E provavelmente acontecerá uma outra na concentração. Já, claro que o César Lopes estava aguardando ainda uma orientação para ir ao hotel, mas ainda no hotel deve acontecer uma outra reunião mais próxima do horário do jogo para também tratar de assuntos da partida. Tá aí a tua resposta, Maurício. Renato já conversou com o César Lopes, vai ter uma outra conversa no turno da tarde. Não existe motor híbrido, existe modelo híbrido. Agora, essa questão do diagnóstico do Renato, né? De que falta qualidade ao elenco do Grêmio, o Renato tem esse diagnóstico e o mundo, quem assiste o Grêmio, tem esse diagnóstico, né? Que falta qualidade, todos nós sabemos. Em paralelo, se você me permite, Felipe, além de faltar qualidade, eu preciso relativizar este faltar de qualidade. Falta qualidade, segundo o Pesolaro, que dirige o time que será campeão da B, falta qualidade ao time dele para lutar seguramente contra um rebaixamento se estivesse na Série A. A frase é dele. Se falta isso ao Cruzeiro, falta ao Grêmio muito mais, considerando a Série A. Agora, para perder do CRB com 10, para perder do Ituano em casa e para perder como perdeu do Criciúma, não tem condição, nem eu nascendo de novo, de que o Ituano tenha melhores jogadores, de que o Criciúma tenha melhores jogadores e que o CRB tenha mais qualidade disponível do que o Grêmio. Aí não dá para mim. Muito bem, vamos fazer o seguinte, gente, transição, a gente está saindo aqui exclusivamente das outras plataformas, retornando para o FM e seguimos com o principal assunto sendo a volta de Renato Portaluppi ao Grêmio. Hoje tem jogo, hoje à noite tem Grêmio e Vila Nova na Arena, falaremos também sobre o Internacional, que domingo tem um jogo gigantesco contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Você segue participando pelo nosso WhatsApp, 996995218.
Muito obrigado pela participação. Torcedor gremista, eufórico com o retorno do Renato, mas extremamente preocupado com os rumos que a direção do Grêmio tem adotado na gestão do clube. Vamos lá, gente. Transição pro FM. 25 minutos no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. Hoje é dia de Grêmio, 9h30 da noite na Arena tem Grêmio e Vila Nova, mas o principal assunto é a volta de Renato Portaluppi ao Grêmio. Bruno Flores. Renato Portaluppi, Gamba, que chega na segunda-feira a Porto Alegre. César Lopes, o técnico da transição, comandará o time hoje em Porto Alegre, e há a possibilidade de o auxiliar Alexandre Mendes acompanhar a partida aqui da Arena. Gamba, há pouco o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu entrevista coletiva aqui na Arena e disse que o processo que vinha sendo conduzido por Roger não será alterado. A saída de Roger se deu por um ambiente fragilizado junto à torcida, e Renato não chega com um rótulo de salvador da pátria, mas neste momento não há perfil e liderança que agreguem mais ao momento do Grêmio do que Renato, que, segundo o presidente disse, ainda bem que é gremista. Renato assina até o dia 5 de novembro e não tem cláusula de renovação por mais tempo. Bruno Flores, foi uma longa entrevista do presidente Romildo Bolzan, muitos questionamentos, havia muita curiosidade com relação à maneira como o presidente tomou a decisão de demitir Roger Machado e optar pelo retorno de Renato Portaluppi. No bastidor, o que foi possível apurar, Bruno, sobre a maneira como todo esse processo foi conduzido pelo presidente? Porque, afinal de contas, o presidente centralizou as decisões, demitiu o Roger, contratou o Renato e também promoveu a mudança no departamento de futebol, com as saídas de Denis Abraão e Sérgio Vasquez. Na entrevista coletiva, Gamba, o presidente disse que seria mau caratismo o Roger treinar o time hoje, sabendo da decisão de sua saída, já tomada por parte do presidente. A decisão foi tomada ontem pelo mandatário do clube, ao longo do dia. O treino de ontem foi dado pelo técnico Roger Machado, que ainda não sabia da demissão. À tarde, por volta das 5 horas, o presidente fez uma ligação para Denis Abraão, comunicou que Roger estava demitido e que Renato seria o novo técnico. Nesse momento, Gamba, Denis Abraão deixou o cargo e disse que demitiria pessoalmente Roger. Foi Denis Abraão, junto do executivo Diego Serri, que foi até a casa de Roger e comunicou o Roger da demissão. O técnico comunicou seus auxiliares que estavam na concentração. Depois, o presidente, Gamba, assumiu na entrevista coletiva que mandou uma mensagem de texto para Roger e também para Sérgio Vasquez. O único contato direto do presidente na tomada de decisão foi com Denis Abraão. Bom, o Grêmio tem Renato Portaluppi como seu novo treinador a partir de agora, mas hoje, na partida contra o Vila Nova, César Lopes comanda a equipe. Renato já entrou em contato com o César Lopes. Como é que o Renato está conduzindo, se é que já está conduzindo, o processo de, por exemplo, definir a melhor estratégia para o jogo importantíssimo da noite, Bruno? Hoje o César Lopes comanda, Gamba, e o Renato Portaluppi vai acompanhar do Rio de Janeiro a partida pela televisão. Roger deu o treino de ontem, preparou a equipe e hoje pela manhã, às 10 horas, houve uma primeira conversa entre Renato e César Lopes para iniciar a definição da equipe. Ainda deve acontecer um outro encontro virtual durante o dia. Bruno? Sim. Só me dá um minuto. Pedro Ernesto Denardim. Diga lá, Pedro, boa tarde. Pois é, Felipe Gamba, tô furando até meu comentário, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, o Grêmio emitiu uma passagem, Renato Portaluppi está vindo para Porto Alegre, estará hoje à noite na Arena, informação que eu recebi há pouco. Portanto, aquela coisa de treinar pelo telefone, que seria uma coisa inadmissível, né? Por que o Renato não veio, se ele vai assumir como treinador, deixar o Grêmio com um treinador que não tem nada a ver com o processo? Isso. Então, a informação que eu tenho é que o Grêmio emitiu a passagem, o Renato está vindo e não se justificaria ter Renato treinando o time do Grêmio por telefone. Ele vai estar aqui, não vai estar na Casa Mata porque não está no bid ainda, mas vai entrar no vestiário, vai motivar as pessoas, vai fazer aquela gestão de pessoas que ele sabe fazer tão bem e vai levantar a autoestima do time para tentar uma vitória. Eu julgo uma informação extremamente importante e tomara que se confirme. Me passaram a informação, agora falta a confirmação dele tá aí, né? É muito importante, Pedro, porque é prudente
importante que o Grêmio tome essa decisão. Por mais que o Renato não esteja à beira do campo, o Renato tem que estar na arena. Ô, Gamba, Os jogadores do Grêmio têm que olhar para o Renato dentro do vestiário. O Renato tem que mobilizar esse elenco a partir de agora. Se o presidente estava preocupado numa mudança de ambiente, faz parte desse processo de mudança já colocar o Renato na arena hoje, Pedro. E o Grêmio eu concordo plenamente, eu acho um absurdo tu ter um treinador que fica por telefone mandando dizer do Rio de Janeiro o que tem que fazer às 9h30 da noite no campo. Não dá, né? Não. Fala, Bruno. Volto daqui a pouco, Gamba. Valeu, te espero daqui a pouco. Fala, Bruno. Essa é uma mudança de decisão do Grêmio também, porque o presidente disse na entrevista coletiva que o Renato chegaria segunda e depois da entrevista coletiva disse que o Renato não chegaria hoje no estádio para não mudar o foco da partida. Maurício Saraiva, Renato Portaluppi está de volta ao Grêmio, Maurício. Felipe Gamba, meu professor, cenas de amadorismo explícito na decisão que o Grêmio tomou. Não por demitir Roger Machado, que fazia mau trabalho e o contexto acabou derrubando, mas a forma e o momento são indefensáveis, ainda que haja legitimidade pelo cargo do presidente em tomar a decisão que tomou, a hora em que tomasse, podia ser 10 minutos antes da partida. Mas não é profissional, não é estratégico e depõe contra tudo que Romildo Bolzan fez de melhor na sua trajetória de Grêmio, que sempre teve planejamento e estratégia. Desta vez, não. Desta vez, no momento que o Grêmio está tomando a decisão e com a cereja do bolo de que Renato, por telefone, vai participar da montagem do time, já está participando desde as 10 horas da manhã e vai assim até 21h30, isso não é profissional, isso é amador. Em paralelo, eu preciso dizer a você e a quem nos ouve, Felipe, que o Grêmio vai subir com o Renato. O Renato, ao final da temporada, vai escolher o salário que terá para 2023, porque qualquer dos presidentes do Grêmio vai renovar com ele. E vai ter que renovar com ele, vai ter que pagar o que o Renato quiser, porque ambos ficaram reféns do que o Renato fará, que é subir o Grêmio depois de chegar aqui na condição de um super-herói, por mais que o presidente Romildo Bolzan negue a questão. Enfim, Felipe, falamos mais sobre isso no Sala de Redação, mas eu ainda falo de Inter com você daqui a pouquinho, tá? Perfeito, combinado, Maurício. André Silva, propósito principal destaque do Internacional, André. Bom, o Internacional, Felipe Gamba fez treinamento agora pela manhã, portões fechados aqui no CT do Parque Gigante para o jogo contra o Corinthians. Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. O meio-campo de Gabriel, Johnny, Depena e Maurício, na frente Wanderson e Alemão. O time dos últimos jogos é o time que enfrenta o Corinthians domingo em Itaquera. É o time do Internacional que pode ser vice-líder, com uma condição. Além de ganhar o jogo, o que seria a 4ª vitória consecutiva, ele precisa que Fluminense no sábado contra o Atlético Paranaense e Flamengo no domingo pela manhã diante do Ceará empatem seus confrontos. O Inter vencendo, ele passa a ser o perseguidor do Palmeiras e por que não? Ainda, quem sabe, sonhar realmente com esse título brasileiro, porque a Libertadores parece ser um caminho sem volta para o Inter o ano que vem. Maurício, o tamanho desse jogo domingo, Corinthians, Inter e São Paulo, hein, Maurício? Felipe, o Internacional repete estratégia, jogadores, peças e faz muito bem para tentar ganhar pela primeira vez do Corinthians em Itaquera. E acredito que tem muita condição, em especial numa área do campo, num setor do campo. Wagner contra Wanderson, na verdade Wanderson contra Fagner. Ali, pelo drible do Wanderson, pela má fase do Fagner, que não está achando os caras nem para dar o pontapé, nem para fazer a falta, por ali o Internacional pode se dar bem contra o Corinthians no próximo domingo. Não é boiadada, não vira em 2, acaba em 4, isso não existe, mas o Inter tem sim, pela sua maturidade do momento, pelos resultados que vêm em sequência de 3 vitórias e a repetição do que está dando certo no campo, não se briga com o que o campo informa, eu acredito que o Inter pode, mais do que pontuar, pode vencer o Corinthians. E aí estabelece um novo momento de G4, já garantindo o rumo certo para a vaga direta de Libertadores do ano que vem. Felipe, é domingo, é um senhor jogo de futebol. Sem mas dúvida. Antes disso tem tanta coisa, né? Tem. Abraço, tem. meu professor. Valeu, obrigado. Maurício Saraiva, nosso convidado hoje aqui em Esportes ao Meio-Dia. Programa que hoje tem na direção Lucas Katsurayama, na equipe técnica Augusto Silveira, Moavécia, Daniel Rodrigues, Paulo Fernando Rodrigues, Christian Rafael, Douglas Weber e Rudinei Raugos. Lembrando que a dupla tem o patrocínio de Ferramentas de Tools na mão de quem faz. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br. Intervalo, já voltamos.
De Grêmio e Vila Nova. 7 da noite no Aflitos tem Náutico e Ituano, placar para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Redmac Materiais de Construção, agente de casa, aqui que é assunto no Twitter. A AFA, Associação de Futebol Argentino, cancelou suspendeu, aliás, as partidas de hoje do Campeonato Argentino por conta do atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner. Novidade em Esportes ao meio-dia, Ipiranga, patrocinador oficial do Gauchão Feminino, patrocina a resenha das gurias, o podcast das gurias aqui do esporte da Rádio Gaúcha. Janaína Ville, já tá no ar o novo episódio, né, Janaína? Tem episódio novo no ar no Spotify e principais plataformas de áudio, com bate-papo com jogadoras que participaram da Copa do Mundo Sub-20. A Luíta pensou em perfis e acessórios de alumínio. A Luíta, intervalo e na volta tem opinião. Pedro Ernesto Denardim comenta por aqui. Sabe o frio na barriga antes do jogador do teu time cobrar um pênalti na final do campeonato? Na Betson, tu vive a emoção do esporte a cada segundo, a cada jogada. Procure a Betson para apostar nas tuas chances e explorar um mundo de probabilidades. Mas é Betson com 2 S e N no final, viu? Betson, teu site de apostas esportivas. Com Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Prosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em Betson.com, é com 2 S e N no final. Hora de opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim, Lucas Katsurayama. Que comenta para Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. E a FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Alô, Pedro. Pois, Felipe Gamba, eu dei há pouco a informação de que o Renato viria. O Bruno Flores agora falou com o Renato disse que não vem, mas o Grêmio emitiu a passagem. Esta é a informação. Então, aquilo que o Maurício disse há pouco, que a demissão do Roger foi um ato de amadorismo da direção do Grêmio, e eu concordo plenamente, acho que deveria ter acontecido na sexta-feira, quando o Grêmio perdeu por Ituano, porque ia jogar contra o Criciúma, com um técnico que não conhecia o grupo de jogadores, mas enfim, lá é o jogo que dá para perder. O que não dá para perder é o jogo de hoje. E o técnico do Grêmio vai ficar por telefone mandando ordens do Rio de Janeiro. Ah, não, eu vou te dizer, eu nunca vi nada mais amador do que isso, mas em todo caso. E o Grêmio até tentou trazê-lo, e ele, não vou segunda-feira, sabe? Aquela coisa deve ter sido mais ou menos assim, tá? É uma pena que comece assim, faltando 11 jogos. Esses 2 jogos que o Grêmio tem em casa, eles são fundamentais. O jogo de hoje e o jogo da semana que vem contra o Vasco. São jogos para o Grêmio ganhar 6 pontos e fazer 2 das 5 vitórias que, segundo o Leonardo Oliveira, devem classificar o Grêmio outra vez para a Série A. Mas já no primeiro jogo, o Grêmio não tem o treinador. E o que o Renato sabe fazer tão bem, Felipe Gamba? Ele sabe motivar pessoas, ele sabe agregar pessoas, ele sabe dar tranquilidade às pessoas, ele tem gestão de pessoas como poucos dentro do futebol brasileiro. Esta é sua grande virtude. Não é sobre esquema tático, sobre estudos, isso aí o Renato nem tá noutra, tá? Ele tá na gestão de pessoas que, aliás, muitas vezes dá bons resultados. Agora, se ele não tá aqui, se ele tá por telefone, bom, aí, gente, aí vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que já começou errado, mas enfim, sorte pro Grêmio hoje à noite, estarei na Arena à noite, mas antes estarei no sala de redação, tá, Felipe Gamba? Valeu, Pedro, obrigado. Faltando 79 dias para a Copa do Mundo, a Copa tem o patrocínio de quem? Aqui na Gaúcha, Lucas Katsurayama. De Grupo Felite, ofertas de Expo Inter nas concessionárias Felite, KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada, KTO.com. Cressol, uma instituição financeira cooperativa, se quiser cooperar é simples, vem junto. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Fruc Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto. E cartório de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Cristiano Ronaldo pode ir para o Fenerbahçe, segundo o portal Ajanspor da Turquia. Agradecendo a parceria de Ferramentas Gerais, Prosalto, Unicred, Superaço e Betson. Esportes ao meio-dia vai ficando por aqui. Vem aí na sequência o correspondente. Logo depois tem o Sala de Redação. Ótima tarde de sexta-feira para todo mundo. Bom final de semana. Tchau.